né? Agora Zé Fini. Agora. Aleluia. O que, tio? Ó, tio vai doar o dela. Olha aí, Staésia, o coração da tio. Tio, para não deixar Staésia com água na boca. Isso ela ganhou 2, né? Na verdade, tio tá querendo um hamburgão daquele que a filha dela faz. Hein, Staésia? Tio tá querendo um hamburgão lá do Tá na Mão. Olha eu fazendo propaganda para vocês aqui, hein? Eu que merecia ganhar um. O melhor hambúrguer da igreja. Mas eu vi a irmã ali na hora da ceia. Na hora que ele terminou de orar, ela levou o caneco na boca, olhou, ninguém estava, ela quietou. Tainá. E ela ficou olhando, pensou que eu tinha visto. Ai. É bom demais, né, a gente servir a Deus. Tem coisa melhor não. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, versículo 25 até o 28, 25, 26, 27, 28. Aleluia. Hoje nós vamos falar de Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa. E eu queria dar para vocês algumas informações e tentar trazer uma palavra sobre a Páscoa. E o texto que nós vamos usar, poderíamos usar muitos outros, ou todo este de Êxodo 12, mas ficaria muito grande a leitura e aí vocês leem em casa. Mas Êxodo capítulo 12, o livro de Êxodo é o livro da Páscoa, né, da saída. O Êxodo, o próprio nome já diz, saída, Êxodo, saiu, né? E começa assim um versículo de número 25, assim, ó. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Qual rito? O rito da Páscoa. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Essa parte aí que diz assim, ó: e é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, morreu. Tem algum aí? Então, esperar você me servir. Eu estou com uma novinha ali, mas não sei se tem outra. Essas baterias, essas guitarras, eu ainda não sei. Vê com o Zé Marcelo se tem alguma lá. Tem uma nova aqui, uma só. Desculpa, irmãos, acabou aqui aquele violão do Gonçalo lá, não tem não? Ele é a bateria. Ah, é bateria? Ah, é outro nível, né? O meu é pobrezinho, é pilha. Voltando do zero. Êxodo 12, 25, 28. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima. Pega essa parte aí, ó. Passou por cima. Guarda isso na cabeça. O anjo da morte passou. Ficou ruim o áudio? Eles vão trocar ali já. Tá baixo o áudio. Você que tá aí, João? Já está trocando ali. Então pega essa parte aqui, ó. Passou por cima. Páscoa, literalmente é o quê? É o quê? Passar por cima. E o texto diz: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel
no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram. Oi, deu? Está escutando? Volta de novo. Ao vivo dá trabalho para fazer, mas deu uma diferencinha aqui, viu? Volta aí a regulagem que estava. E quando estiverem na terra na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obrigado, Michael. Então esse texto, ele é o texto que fala-nos do finalzinho aqui já da explicação de como deveria ser a Páscoa. Então, resumidamente, a Páscoa, essa palavra significa passou por cima. Mas eu vou explicar aqui mais pormenores, para que nós tenhamos o entendimento. Então, a Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e à ressurreição de Cristo. Então, primeiro ponto, a Páscoa é uma festa judaica, mas quando Cristo ressuscita, ele ressuscita exatamente no domingo de Páscoa. Então, para nós, os cristãos, a Páscoa simboliza isto: a morte e a ressurreição de Cristo. Observe algo interessante, abro um parêntese. Falar da morte de Cristo sem mencionar a ressurreição está incompleta a conversa. Não é o fato de Cristo ter morrido só que é importante, é o fato dele ter morrido e ter ressuscitado de dentre os mortos. Paulo explica isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala que se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação. Tem um hino antigo que diz: porque muitos mártires e heróis, muitos já morreram por alguém, mas só Cristo ressuscitou. Então o diferencial está nessa ressurreição. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib. Esse mês posteriormente passa a se chamar Nisan, que corresponde ao período entre março e abril de nosso calendário. Esse mês se tornou, a partir da saída do povo de Israel do Egito, no calendário, o primeiro mês para eles. Seria para os judeus o janeiro. Então, para os judeus, o ano começa agora, o ano novo é agora, começa na Páscoa, porque até a Páscoa eles estavam escravizados. É como se fosse uma história, e a partir da Páscoa, que é a saída do Egito, virou a página, e Deus está dizendo: hoje é o primeiro dia da libertação suas, então vocês vão começar a contar a partir de agora. Então a Páscoa também está ligada à festa que é chamada de festa dos asmos, ou festa da dedicação dos primogênitos. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa literalmente passar por cima, do hebraico pesar, derivado do verbo passar, quer dizer saltar, passar por cima. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Israel estava escravizado no Egito. Faraó estava oprimindo a Israel. Eles clamaram ao Senhor e Deus então os ouviu e envia Moisés para retirar eles do Egito.
Faraó endurece o coração e após 10 pragas, sendo que a 10ª é a mais cruel, é a morte dos primogênitos. Então naquele dia Faraó abre mão e deixa 500.000 de judeus, mais de 500.000, né, 600.000 homens, fora mulheres, crianças e animais e jovens e tal, saírem do Egito. Então essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas na família dos israelitas nenhuma viva alma pereceu. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificada foram poupadas da morte. Literalmente, Deus disse que eles deveriam matar um carneiro, pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta. O que são umbrais? Sabe o marco da porta? Umbral é a verga, né? A verga, hoje a gente chama de verga e contra-verga, passar sangue na verga ali da porta. O anjo da morte então foi enviado, e toda a casa que tinha sangue de cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte veio e passou por cima, não entrou. Na casa onde não havia a mancha do sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou na porta da frente, saiu na do fundo e levou todo o primogênito daquela família. Pense bem que em algumas famílias morreram no mínimo umas 3 pessoas. Se o pai é o primogênito, morreu. Se a mãe é primogênita, morreu. E o filho primogênito morreu. E se a galinha teve 10 pintinhos, o primeiro que quebrou a casca do ovo morreu. Se teve um cabritinho e teve 2, o primeiro morreu. Se teve um só, está lascado, morreu também. Então foi morte para tudo quanto foi lado. Desse modo, o significado de passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Esse sangue de cordeiro simboliza o que para nós hoje? Não, ceia não. O sangue do cordeiro significa o que para nós hoje? O sangue de Jesus. João Batista não falou quando Jesus se aproximou: eis o Cordeiro de Deus que o que? Tira o pecado do mundo. Então quando a gente fala de sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, para nós hoje é o sangue de Jesus nas nossas vidas. E se Deus quiser, a morte vai passar por cima. A história da Páscoa é mais ou menos assim a história da Páscoa. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia, eles seriam reduzidos à escravidão, eles seriam oprimidos por um período de 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Gênesis capítulo 15, de 13 e 14. Mais tarde, José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo e acabou parando na terra do Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. José sobe ao governo, é chamado de Zafenate Paneia, o salvador do mundo. Ele vem com uma direção de Deus de, durante o período de fartura, ajuntarem celeiros. Quando esse período de fartura fosse substituído por um período de escassez, ele tinha alimento, grãos para negociar e para alimentar o povo. A ideia foi de José e ele sobe
ao trono de governador. Então a crise levou a casa de Jacó até o Egito, em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra, e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. É interessante, esse texto fala-nos, muita gente, inclusive os crentes, gostam desse discurso, de falar assim: eu não gosto de falar de política, eu não gosto de discutir, eu não gosto de pensar política, mas foi política que fez esse povo virar escravo. Eles foram para o Egito através de política, e se tornaram escravos por causa de política. Subiu no trono um político que não respeitava, não conhecia José, e muito menos queria que um escravo tivesse sido alocado na história como Zafenate Paneia, o salvador do Egito. Então, por política, por força de decreto, eles obrigaram a nação de Israel a se tornarem escravos. Esse discurso já está ultrapassado, e você tem visto o resultado de você não começar a entender sobre política. Tiraram os crucifixos das repartições públicas. Em alguns lugares você já não pode falar mais, o professor não pode falar mais Deus te abençoe. E aí a gente vê aluno de 14 anos, quem tem 14 anos aqui, levanta a mão, deixa eu ver, uma pessoa de 14 anos, 13, 14, levanta a mão, tem algum aqui? 14 anos, tem não? Todos aqui são mais velhos de 14? Tem quantos anos, moça bonita? 15, 16? Você também? Um menino de 14 anos matou a professora, 13, né? De faca, deu 15 facadas. Outro tentou matar não sei quem, pouco logo depois, na mesma semana, teve outro que tentou, não conseguiu. Aí as pessoas, nossa, o que está acontecendo? É claro, vocês tiram Jesus, vocês tiram o ensino. Hoje não pode falar muita coisa, não pode tocar. A reação que tem é essa mesmo. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos da América. Começou, tirou Cristo, tirou os princípios cristãos, foram tirando, o que sobra é um vazio. E aí as pessoas vão ter um vazio, e tudo que o diabo precisa é de um tempo ósseo, é de um vazio para ele trabalhar. Subiu um político, Faraó é um político, é um governador que não conheceu José, e esse político resolveu escravizar esses mestiços que estavam espalhados na terra deles. Toda vez que você se omite a entender e se posicionar com sabedoria e cautela, você acaba dando espaço para esse tipo de comportamento. Então, depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. Foi a última praga que constituiu a morte dos primogênitos do Egito, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. A origem e o significado dessa festa judaica, da Páscoa judaica, da Páscoa judaica. Quando Deus anunciou a 10ª praga, Ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. Então o Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abibe, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Isso tem um significado. Pães asmos, a palavra asmos é sem levedura, é pães sem fermento. Os pães ázimos representam que eles deveriam comer com pressa, com rapidez. Não dá tempo de levedar o pão.
Quem sabe fazer pão sabe que você tem que colocar o fermento e pôr a massa para descansar. Quando eles vão comer o atzá, esse pão asmo, sem fermento, está dizendo, não tem tempo de descansar, faz essa precata e come, mas você já come arriado, já come com a mochila nas costas, com o bordão na mão, com o chapéu na cabeça, os meninos já com as fraldas trocadas, as bambinhas, os conga no pé, porque é comer e ir embora. Enquanto eles estão comendo a Páscoa, o anjo da morte está passando a espada no Egito. Quando eles acabam de comer a Páscoa, Faraó fala, some daqui, bando de demônios, demônio infeliz. E Israel, que já tinha acabado de comer a Páscoa, já estava arrumado, fez o quê? O que significa isso, Tony Blair? Isso significa que para sair do mundo não dá tempo de ficar esperando. Quem está entendendo? Você está aqui hoje ouvindo a palavra e a palavra falou o seu coração, então você fala, eu vou para Jesus, mas eu vou esperar passar a exposição esse ano, porque esse ano vai ser top. Já vi os cantores, como é que chama o cara lá? Avohai, ele vai vir, né, que é Zé Ramalho, os irmãos, eu estou até com medo de alguns irmãos não virem para o culto no dia, vou até ver. Mistérios da meia-noite, só vê irmão lá, aleluia, aleluia. Avohai. Eu vou esperar. Não, é rápido. Se o Senhor te chamou, sai agora, porque não dá tempo. As ervas amargas eram para lembrar o sofrimento, a aflição e a amargura da escravidão, o lamento que eles passaram. Você não pode ficar iludido. O mundo oprime, mata e destrói. O mundo não alisa. A maioria das pessoas vem para a igreja tortas, machucadas, feridas, por se iludirem com o mundo. Tem um hino antigo. Quando eu falo hino antigo, vocês já sabem, né? Tem um hino antigo que fala assim, ó, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Você conhece assim, Nelmer? É os canarinhos de Jesus que cantavam. Quem não for filho de Deus está na garra do capeta. E é verdade, tem que ser agora. Se Deus te chamou, sai logo. Vende logo esse como é que chama quando compra o... Você sabe, né, Adriana? Quando compra o passaporte, vende esse trem, dá de graça. Sai logo. Não vou esperar, não. A erva é amarga para lembrar você do sofrimento. O pão é sem fermento. É lembrar você que não dá tempo de ficar esperando a massa levedar. Tem que ser agora. Então o Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias dos pés, cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou completa derrota dos deuses do Egito. Cada uma das pragas afrontava uma divindade egípcia. Preste atenção numa coisa que pouca gente está falando hoje. Só existe um Deus, e esse Deus é o Pai de Jesus Cristo. O resto é invenção humana. E preste atenção, sabe quem foi o primeiro a romper com isso? Os primeiros a romperem com isso nem tinham revelação do Espírito Santo, só pararam para pensar. Foram os filósofos, primeiro a romper com isso, os pré-socráticos, que pararam de acreditar na cosmogonia, na explicação mitológica do mundo. E o mundo existiu, foi assim, ó. Ela transou com Cronos e aí deu origem ao mundo. E o povo acreditava nisso. Está chovendo? É porque os deuses estão chateados, estão chorando. Trovejou? É porque Zeus, o deus do trovão, está nervoso demais no Olimpo e está dispersando seus raios. Se fosse nórdico, é porque Thor está chateado, o deus do trovão está batendo o seu martelo e brandindo o seu martelo. Eles falaram, não, isso é muito pouca explicação.
tem algo mais. Agora, se os camaradas há 700 anos antes de Cristo conseguiram desvencilhar o pensamento desse tanto de baboseira, por que você hoje fica acreditando num tanto de coisa que não tem fundamento nenhum? Só existe um Deus, senhor, e é o Deus revelado nas Escrituras, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Ele é verdadeiro, ele existe, ele responde oração e ele é poderoso. Um dos seus nomes é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, único. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então isso é a Páscoa. Para os cristãos, ela passa a ter um significado especial, porque no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. Dada essa introdução, eu queria agora aplicar nesses 20 minutos que nos restam, aplicar algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas na Páscoa. A primeira lição é solidariedade. Diga comigo, solidariedade. Ser solidário. Então a Páscoa é um momento da gente lembrar e praticar a solidariedade com as pessoas. Ser solidário é dar e dar-se-vos-á, é estender a mão. Páscoa fala sobre isso. Eu não sei se você lembra no texto, ou se você não lembra eu te falo. Quando uma família era pequena e não conseguia comprar um cordeiro, uma outra família deveria repartir o cordeiro com quem não tivesse condição de comprar e ter o cordeiro. Se a família fosse pequena, juntava duas pequenas famílias para comer a Páscoa. Solidariedade. Precisamos aprender o que é. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber, é compartilhar, é ceder, é romper o egoísmo. Eu não estou falando de paternalismo socialista para te escravizar, eu estou falando de dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu estou falando de repartir. Páscoa fala sobre isso, sobre a gente ser solidário, sobre a gente ajudar pessoas. Ah, mas as pessoas não merecem. Não, eu não vou fazer porque as pessoas merecem, elas não merecem mesmo. Inclusive isso se chama graça, favor não merecido. Eu também não merecia salvação e Cristo me salvou, me perdoou os pecados, mesmo eu não merecendo. Amém? Faz um favor para a sua história. Abençoe alguém. Começa com a sua família. Abençoa seu pai, sua mãe. Tá ligado? Faz o exame de vista do velho. Troca o óculos dele. Compra uma caixa do remédio de pressão de sua mãe. Ao invés de só largar seus meninos catarrentos para ela cuidar e você ir para o frevo, que tal você ajudar um pouquinho? Que tal você ser solidário? Que tal quando você tiver um sapato sobrando e não souber para quem dá, você engraxar ele e colocar lá fora na calçada, em cima de uma caixa para alguém passar e pegar? Que tal a gente exercitar solidariedade? Dar, ajudar, sem esperar nada em troca, porque onde reside a frustração? Esperar reconhecimento. Aí você frustra porque as pessoas não são gratas. Mas eu não estou fazendo porque elas são gratas, eu estou fazendo porque eu tenho Cristo na minha vida. É diferente. Não quero voto, não quero aperto de mão e nem tirar foto para postar no meu status. Eu só quero fazer. E eu prefiro ser, confia em mim, diga, eu também prefiro ser o que tem para dar do que o que precisa receber. Toda a vida eu quero ser o que tem para dar. Segunda verdade que a gente pode aprender aqui: Páscoa é o momento da gente fazer uma reflexão. Então a Páscoa é bom para a gente refletir. Refletir o quê? A própria vida, mudanças necessárias. É uma oportunidade para a gente deixar para trás hábitos e comportamentos negativos e começar algo novo. Quando que Israel começou a orar? É claro que tem todo um projeto soberano de Deus, mas quando que Israel começou a orar? Quando eles começaram a refletir na condição de escravos.
Falou: gente, nós somos escravos, nós estamos amassando barro para Faraó, estamos sofrendo a beça. Foi aí que eles começaram a clamar a Deus, e o clamor deles chegou aos céus. Alguém disse que se fosse fazer uma eleição no chiqueiro, o homem do balde de lavagem ganhava para presidente. Você tem que tomar cuidado com o homem do balde de lavagem. Você tem que refletir. Certas amizades, certas pessoas, nada mais é do que o homem do balde de lavagem. Só está te cevando, só está te severando. O traficante não é bom, a prostituta não te ama. Acorda para a realidade. O dono do boteco não é seu amigo, ele é comerciante. Bebe escorno no boteco dele e dá a hora dele fechar. Ele te pega pelo fundo da calça e te põe na calçada. Se ele tiver um pouquinho de consideração, ele vai ligar para sua família e te buscar. Mais do que isso, nem um tiquinzinho. Então é uma hora da gente fazer uma reflexão, pensar. Como é que eu estou? O que está acontecendo na minha vida? Gente, as pessoas hoje, elas não estão fazendo reflexão da vida, elas não analisam nada. Você tem que fazer reflexão, pensar, gastando assim, agindo assim, comendo assim, como que vai ser minha vida? Colecionando inimizades dessa forma, sendo grosseiro com pessoas, com essa gastação que eu estou, com esse aumento de peso ininterrupto que eu estou, com essa falta de hidratação que eu estou, não bebo água, como é que vai ser amanhã? Parece bobagem, mas essas reflexões, elas precisam acontecer. Olha para mim, você sabia que nada é permanente, tudo passa? Está vendo eu aqui? Um dia só você, memória na cabeça de muitos aqui. Ai, pastor, está amarrado. Não está amarrado nada. Eu falo isso, o povo lá de casa acha ruim, mas meu povo é 50 e poucos, aí passa. Sabe sua mãe? Qualquer hora papoca. Está amarrado, está nada. Tem que chamar você para essa reflexão. Então começa a refletir. Está tratando bem sua mãe? Está tratando bem as coisas? Porque elas vão mudar. E eu não estou sendo boca maldita, não. Eu estou sendo o cara que está trazendo para uma reflexão. Pensa nisso. Porque uma hora isso muda, isso passa. Uma hora sua mãe morre. A minha morreu. Uma hora sua mãe morre. Uma hora acontece alguma coisa. O Batom conta a história para mim uma vez, que a mãe dele saiu para ir fazer alguma coisa. Um bendito de um camarada num Fusca atropelou ela e matou. No dia das mães. Quantos anos você tinha? 14 anos. E ele viu a mãe dele, ele escutou o barulho e viu a mãe dela morta lá. Morreu nos braços dele. Tragédia, mas isso acontece. Vocês estão entendendo? A gente tem que pensar nessas coisas, refletir. Esses meninos aí, ó, adolescentes aí, ó, estudiosos aí, ó, não pensa na vida, porque a vida não vai ser essa mordomia a vida toda, não. Isso vai mudar. No mínimo, você vai ficar adulto. E aí, você vai ver que a farra, que a algazarra, que a anarquia não dá lucro, não funciona. O que vai funcionar mesmo é raciocínio lógico, a não ser que você não se preocupa com isso e quer carregar peso, trabalhar em serviço pesado. Aí, continua do jeito que está, não tem problema não. Mas você vai ter que tirar carteira de motorista. Você vai ter que ter raciocínio lógico. Você vai ter que aprender. Isso ninguém vai tirar de você. Mas ficar levando a vida aí, levando a vida. Tá, enquanto seu pai está vivo e ele banca, dá conta de fazer isso. Mas o dia que ele papocar? E o dia que subir ao trono um faraó que não conhece José? Que uma hora sobe ao trono um faraó que não conhece José. A gente tem que pensar nessas coisas. Aí eu tenho estabilidade, presta atenção. Não existe estabilidade. Isso é ilusão. Só existe uma coisa que é permanente: a mudança. A mudança é a única coisa que é permanente. Tudo muda.
Tem um hino antigo que diz assim: e tudo passa, tudo passará. Você lembra, Kátia? Você louvava muito com essa música. Reflexão, começa a refletir. A Páscoa é um momento legal para isso. Você pensar. Deixa eu pensar aqui. Deixe-me pensar. Você tem dinheiro guardado? Você está guardando alguma coisa? Que seja de 10 em 10, 50. Você tem um corinho de rato guardadinho? Não precisa ser um couro de vaca, não. Um corinho de rato pequenininho. Porque tem coisas que você tem que arrumar na hora. Se cair o dente, dá para esperar? Tem que arrumar na hora. Como é que eu vou ficar banguela aqui como é que eu vou cantar aqui na frente do banguela? Tem coisa que passa, mas se cair o dente, Cristiano, eu vou vender o óculos, eu vendo a bicicleta, mas o dente eu tenho que pôr. Então, tem que, né? Como é que está o peso, Zé? Calculando sua altura. Se você é tampinha, tem que ficar levinho, porque um tampinha gordinho não faz nada. Tem que pensar nessas coisas. Refletir. Está agarrado no açúcar ainda? Parou dos 40? Passou dos 40? Diminui açúcar, porque senão o figão fica parecendo uma picanha. E aí é dor nas pernas, dor nas costas, dor no calcanhar, dor no zóio, dor na junta, os ossos ficam fracos. Tem que começar a pensar nisso. Eu não posso só ir empurrando com a barriga. Terceira coisa que eu tenho que pensar na Páscoa, uma lição que eu posso tirar, é reunir em família. Quem reuniu em família hoje e foi bom? Levanta a mão. Foi bom? Foi bom, Josi? Foi bom? Foi bom, irmão? Foi bom? É bom, reunir em família. Por que eu preciso pensar nisso? Porque é uma oportunidade para eu estar com a minha família. Presta atenção, sua família é perfeita? Não, tem uns prosa ruim. E quando bebe, fica sob o efeito de álcool, fala bobagem, às vezes até ofende a gente, mas é família. É família. E família, você não fica caçando perfeição. Você só tem que amar. Só tem que gostar deles, porque uma hora vai passar. Eu lembro quando a gente reunia todo mundo lá em casa. Já morreu quase tudo. Não dá para fazer mais isso. Cada um mora numa cidade hoje. Nenhum de nós moramos na mesma cidade, exceto Jardel e eu. Cada um mora num lugar diferente do outro. Família. A máfia siciliana só recebia no hall dos degraus deles lá, da escala deles, homens que protegiam família, valorizavam família. E olha que eram mafiosos. Tem que amar a família. De vez em quando eu vejo assim, olha, casamento acaba, não era para acabar, mas acaba. Mas filho, irmãos, filho, tem ex-filho? Tem ex-filho, Magda, olha, ex-filho, tem ex-filho? Não, filho é para sempre. Para filhos, então não tenha filho. Então não quero ter filho, não tem maturidade para ter filho. Mas você tem filho, cara, filho é para sempre. Filho você tem que cuidar até acabar, até você acabar. E é melhor você não ter carteira, mas seu filho ter. É melhor você não saber inglês e seu filho saber. Depois que você tem filho, você quer que os seus filhos vão para frente. Você tem que interromper sua história para começar a história deles. Investir neles. E se eu sei a mãe dele ou eu sei o pai dele largar, o filho você não larga. Filho você investe. Coisa mais ridícula que tem é brigar em justiça para um pai pagar uma pensão. Não tem uma coisa mais, e eu fico mais assustado é com a mulher que fica com um cara que não paga pensão. Porque se o cara tem que ser levado na justiça para sustentar o filho dele, que ele teve com a mulher dele, como é que ele vai fazer com você depois? Raciocina. Volta lá no tópico anterior, reflexão. Pensa. Você está pagando pensão para o seu filho? Cara, R$300. É até vergonha, 300 cruzeiros. E às vezes o cara tem que ser acionado na justiça. Não sou filho, família. Amém ou não amém? Família.
Casamento não deu certo? Não, que pena, era para ter dado. Mas família, inclusive os dois que separaram têm que ter maturidade, porque não deu certo, os dois não morreram, estão vivos, têm necessidade, vão casar, mas filho, quem está entendendo? Vocês têm que fazer de tudo para esses meninos não virar vagabundo, revoltado, essas meninas não virar doida na rua. É filho, filho é filho, filho não é o mais importante, filho é, eu não escutei não, é tudo, filho é tudo. Por filho a gente abre mão de qualquer coisa, é filho, é filho. Quarto lugar, o que a Páscoa me ensina como lição? Celebrar a vida. Diga comigo, celebrar a vida. Nós não somos lá dos países aqui costeiros que celebram la morte. Nós não temos uma festa de la muerte, a gente celebra a vida. Por isso a gente é contra suicídio, é contra homicídio, é contra aborto, e tem que deixar claro, contra aborto, contra aborto, contra aborto, contra aborto, é vida, a gente tem que amar vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida, não aceite menos do que isso, vida abundante, não é vida depressiva, não é vida escravizada, não é vida cambota, é vida abundante, é ir para a igreja, é adorar a Deus, é ser feliz, é fazer o que você gosta de fazer, desde o que você gosta de fazer não seja indecente e imoral. Quer jogar sua bola? Pô, joga sua bola. Quer pedalar? Vai lá e pedala. Quer fazer jiu-jitsu? Cara, quebra o outro todo lá na regra do jiu-jitsu. Quer fazer muay thai? Desce o braço, bate pesadão, tem problema não. Gosta de dar tiro? Vá para o clube de tiro e mete bala naqueles alvos lá, sem problema nenhum. Mas celebre a vida, vem buscar Jesus, vem adorar o autor da vida, separa o seu tempo e coloca como prioridade. Cara, vai ter uma competição, cara, nesse horário, desse dia não tem acordo, é igreja. É o dia de eu ir receber uma palavra, estar na casa de Deus, quero vestir uma roupinha bacana, é dia de eu ir para a igreja. Marca outro dia, nesse dia não dá, esse dia eu vou para a igreja, não tenha vergonha não. Celebrar a vida, isso te mata? Então não usa, larga esse trem, para de arrumar argumento. Isso está te matando, isso é droga, isso é proibido, cara, sai disso, isso te expõe ao perigo, não vá. Mas maconha, cara, maconha, pensa no numerais, 1, 2, 3, 4, 5, então vamos lá, maconha é o número 1, maconha, não, primeiro é papel de macarrão. Quem já fumou papel de macarrão antigamente? Só eu? Ô meu pai do céu, Cátia, você não fumava papel de macarrão não escondido de sua mãe? Magda, fala a verdade. Só eu que fumava papel de macarrão quando era pequeno, para fazer de conta que era cigarro. Então o 0 é papel de macarrão. Depois maconha. Só que chega um momento que maconha já não vai te deixar legal. Aí você vai para uma outra droga, aí vai para uma outra, vai para uma outra. E quando você assustar, você está improdutivo, cheio de ira no coração, porque todo mundo cresceu e você não. E aí você que nunca assumiu responsabilidade vai colocar a culpa em alguém. Geralmente começa a colocar a culpa nos pais. E por último, o socialismo te ensina a colocar a culpa no sistema. É o sistema. E aí você vira esse trem. Então, vamos celebrar a vida? Amém ou não amém? Celebrar a vida? Não, sou pela vida. Quinto, renovação. Uma reflexão aqui dentro disso aqui, renovação. Está na hora da gente se renovar. Está na hora, refletir um pouco do que eu posso fazer para mudar minha vida um pouquinho, alguma coisinha. Escuta,
Começa a pensar em fazer algo novo, algo diferente. Descubra. Quem sabe jogar xadrez, vai descobrir jogar xadrez. Como é que joga xadrez? Quem sabe fazer esgrima, vai fazer esgrima. Arruma as varinhas, começa angá, tuxê. Quem sabe fazer biscoito, começa a fazer biscoito. Quem sabe cortar frango, vá aprender a cortar frango. Fazer mané pelado, né, Kátia? Bolo de mandioca. Faz alguma coisa, sabe? Renove. Corte o cabelo diferente. Eu sei que tem irmãos que não tem muita opção. Ô Valmir, essa parte não vai caber bem, vou até mudar ela, né? Tem parte que não dá, né, Blezinho? Mas faz alguma coisa que dá para você fazer. Aprende a fazer embaixadinha. Faz alguma coisa, renova alguma coisa, aumenta seu pedigree. Aprende a fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa. Fazer chup-chup. Vou fazer chup-chup, sacolé. Vou aprender a fazer. Vou fazer um brigadeiro, uma torta, uma costelinha de porco no barbecue, e me chama para dar aquele aval, né? Sexto, a Páscoa nos fala de espiritualidade. Irmãos, presta atenção. Não perde isso não. Não perde isso não. Esse momento com Deus, essa ideia de ouvir a palavra, de tomar ceia, perde isso não. Não importa quanto dinheiro você ganha, não importa quão estabilizado você esteja financeiramente, mantenha a sua espiritualidade. Você pode dizer amém? Cobre de seus filhos, cobre deles. Essas menininhas aí, mocinha, bonitinha, cobra. Vamos para a igreja? Você vai com essa roupa para a igreja? Tem que ir para a igreja. Você já agradeceu a Deus? Você já deu glória a Deus hoje? Vamos orar em família? Vamos para o culto? Vamos chamar o pastor para tomar café aqui em casa? Vai que cola, né? Faz isso, sua espiritualidade. Vai ter apresentação dos meninos? Traz. Não bota dificuldade não. Talvez esse momento que os seus filhos estão participando dessas coisas é o momento que vai mudar a vida deles. Quem está entendendo? Um cantar desse aqui na frente, e depois quando ele estiver com você, elogia. Ou estava vendo você cantar lá, mó gracinha, gostei demais, tirei uma foto, estava bonito. Meu filho, gostei, viu? Menino gosta de ouvir isso. Sim ou não? Fica todo entiotado, né? Fica todo fonfonzinho. Faz isso. Espiritualidade, desenvolve espiritualidade. Desenvolve isso. Tenha na sua casa conversas boas, que não seja a vida dos outros, o defeito dos outros, que não seja a situação errada do outro. Quando você tiver com um problema com um parente seu, não permita que seus filhos também tenham esse mesmo problema. Vai lá tomar benção do seu tio. Mas eu vi você falando mal dos... Eu falei, você vai tomar benção. Porque uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Ensina isso, porque senão seus filhos tomam raiva dos seus irmãos, dos seus cunhados. E se amanhã você morre? Quem vai ajudar a olhar? Você fez ele ficar tomar raiva de todo mundo. Então presta atenção, espiritualidade. Amém ou não amém? Sabe a questão de orar? Pôr a mão na cabeça. Faz isso. Abençoa. Irmãos, estas palavras são poderosas. Põe a mão na cabeça, vem cá. Você vai sair agora para viajar? Te dá um abraço, te dá um beijo, te amo. Pai, fala. Elmin fala que ama suas filhas desde agora. Também, Dave, fala. Te amo, viu, minha filha? Você é a menina mais linda. Porque quando ela tiver mocinha, o ouvidinho dela já está acostumado a ouvir isso. Porque se vocês não falarem, vai ter o garanhão lá fora, o gaviãozão.
o Zé Curubu para falar. E como ela não ouviu, falou, ela... Ai, você acha? Mas se você fala, o ouvidinho fica calejadinho. Uhum. Não, eu sei, meu pai fala direto. Já estou acostumado a ouvir isso. Desenvolve esse negócio. Isso é espiritualidade, isso. Amém ou não amém? Ensinar, irmãos, não é só com caderno e lápis, não. Inclusive, no texto de Deuteronômio, que se refere a esse texto de Êxodo, diz assim, ó: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, vos der, ensinai vossos filhos isto, andando pelo caminho. Você vai andando e falando, ensinando. Ensina, cria os seus provérbios. Sua mãe tinha os provérbios dela. Cria os seus provérbios. Nunca põe a mão no aiei. O que é pôr a mão no aiei? Pegar trem dos outros. Não pega trem dos outros. Olha, homem não faz isso, homem não chora assim, moça não senta dessa forma. Isso tudo tem a ver com espiritualidade. E por último, para a gente fechar, comemoração. Esse aqui é um dos pontos que eu sou mais falha, esse aqui, ó, comemoração. Eu sou uma pessoa antissocial e de poucas comemorações, mas comemorar é bom. Eu tenho aprendido que comemorar é bom. Deus gosta de comemorar. Lê a Bíblia e você vai ver Deus falando assim, ó: comemora a Páscoa, comemora o tabernáculo, comemora isso, comemora aquilo. Quando Jesus vai dar uma ordenança para a igreja, o que ele fala? Ceia. Ceia é o que mesmo que a gente esquece? Chap-chap, lepo-lepo. Ceia é comer. Comemora. O menino tirou uma nota boa? Vamos fazer um arroz, um frango e tomar um suco de uva. E tem um discurso: estamos aqui reunidos ao redor desse fogão, porque esse meu filho, essa autarquia, numa prova valendo 10, com consulta, e podendo olhar no celular, ele conseguiu tirar a média, 6 contando com o DPC, ele tirou 6, né? E a gente está muito satisfeito com esse menino. Celebra as suas vitórias. Amém ou não amém? E vou te contar uma coisa: celebra é com o que mesmo? Comida. Tudo tem que ter o quê? Comida. E não precisa ser manjar, não. Pode ser coisa, não sei nem o que é manjar, para falar que isso é verdade. Pode ser arroz, feijão, frango, churrasco é bom também, mocotó também é bom, caldo de mocotó, arrió. Tem um hino antigo que fala música assim também. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Celebre isso, valorize isso. E uma coisa que a gente trabalhou no dia do Homens de Honra e a gente está colocando em prática e estamos vendo que funciona: abrace seus filhos, beija seus filhos. Os irmãos aqui da igreja, nós já pedimos para os que estavam aqui: abracem esses meninos, são seus sobrinhos na fé, porque filho do meu irmão é o quê? Sobrinho. Beija, abraça, conversa, elogia. O menino do Magela, da água, tinha um cabelão assim, plam, e eu vi ele cortou o cabelo, e hoje na escola bíblica cheguei: cortou o cabelo, ficou bonitão, ficou mais homem. E aí o Bruninho do Bruno falou assim: ficou imponente, né? Falei: ficou. Elogia, abraça, faz isso, pergunta o nome, aprende o nome, cumprimenta, vê na rua, cumprimenta. Você é tio desse povo, senhor. Vamos levantar a próxima geração maduro, sadio. Amém ou não amém? As moças com certo cuidado, é claro, as meninas com certo cuidado, mas elogia. Você está bonita, que bênção, que bom te ver aqui, glória a Deus. Como é que está na escola? Está aprendendo? Está estudando, minha filha? Isso aí. Pergunta, olha o caderno dos seus filhos, como é que está esse negócio? Porque os cadernos revelam se ele é anjo ou capeta. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é Páscoa. Algumas reflexões para nós.
Vamos orar, fechar esse culto. Pai, nós te damos graças, te rendemos louvor, te agradecemos por esse dia. Que o Senhor tome-nos nas tuas mãos e nos abençoe. A semana começa hoje, amanhã, o primeiro dia útil dessa semana, no sentido de serviço, porque esse domingo foi muito útil, muito produtivo. Esse domingo foi uma bênção. Nossos 3 cultos foram bênção. A escola bíblica, o primeiro culto e o segundo culto, foi tudo para a glória do Senhor. Eu declaro que essa semana seja também uma semana muito produtiva na vida do teu povo, livre de todo tipo de acidente, de todo mal, e que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, possa estar sobre o seu povo, hoje para todos sempre, amém. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Deus te abençoe. Como sempre, os homens juntem as cadeiras. Deus bendiga.